Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de estatística. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma área que cresce cada vez mais dentro das análises estatísticas, que é a inferência bayesiana. É uma área que está sendo utilizada em muitas aplicações, tá? Então acho que é muito interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Tá? Mas antes da gente falar do processo inferencial, né, e dessa abordagem, né, a gente vai tratar um pouco sobre as interpretações de probabilidade, porque é a partir dessas interpretações que surgem, né, as ideias da inferência. Em geral, num curso de estatística básica, né, na sua totalidade, o que se vê é o que se trata é a abordagem chamada de clássica ou frequentista do modo de se fazer inferência. Tá? Então a gente vai entender que a abordagem bayesiana é um pouco diferente, né, do que a abordagem clássica, que está muito bem estudada, né, e tratada nos livros aí de estatística básica e também de estatística um pouco mais avançada. Tá? Bom, então a gente sabe que para qualquer curso aí de estatística básica, né, que vocês possam estar estudando ou já estudaram, a gente vê que em geral, né, a gente tem um conhecimento das interpretações de probabilidade. A gente sabe que não é simples definir o conceito de probabilidade, né, é uma teoria aí de uma maneira formal que vem da teoria da medida, porém ela é passível, né, de várias interpretações. Algumas delas estão destacadas aqui, como por exemplo a interpretação clássica de probabilidade, né, em que a gente define, por exemplo, como uma razão, né, a probabilidade é vista como uma razão, o número de elementos favoráveis de um evento que a gente quer estudar sobre o total de elementos que a gente tem, né, por exemplo, num espaço amostral. Então, essa interpretação talvez seja a primeira que surgiu, se a gente pegar num contexto histórico, né, que surgiu basicamente ali no século XVII, né, nas tabernas francesas, em que se discutia as chances de jogos de azar, né, de algum evento associado a um jogo de azar acontecer, né, mas muitos matemáticos trabalharam nesses tipos de abordagem, né, como por exemplo Fermat e Pascal. Existe uma famosa carta trocada entre os dois, né, sobre a parada de um determinado tipo de jogo e como que seria mais justo aí a divisão, né, a partir de probabilidades, né. Mas essa interpretação ela é realmente definida ali no século XIX com Laplace, né, nos seus ensaios filosóficos das probabilidades. Né. E ao longo do tempo é uma definição que tem uma certa limitação. Né. Então a partir disso houve um esforço para que outras interpretações começassem a surgir, como por exemplo a interpretação frequentista, que como o nome já está dizendo, né, a gente vai pensar em probabilidade como uma frequência a partir de repetições, né, do nosso experimento ou do fenômeno que se está estudando. Né? A gente entende isso também basicamente a meados do século XIX, né, com vários autores como von Mises, como John Vane, né, foi talvez os dois que carregaram aí inicialmente a interpretação frequentista, mas outras interpretações surgiram, né, ao longo aí do século XIX ao século XX, como por exemplo a interpretação geométrica, em que a probabilidade é agora vista como uma área, né, sobre uma parte de uma área sobre o total, né, então a dificuldade talvez aí seja garantir que a área está bem definida, né, do ponto de vista matemático. E por último, aqui que eu gostaria de ressaltar é a interpretação subjetiva, né, ou subjetivista de probabilidade, em que a probabilidade acaba sendo, então, calculada a partir de uma crença, né, que se pode ter sobre um determinado evento ocorrer. Né? E o maior, talvez um dos grandes embates que houve aí no século XX, né, a partir de meados do século XX, foi entre os conceitos aí de probabilidade associados às interpretações clássica, né, o frequentista, e subjetiva ou subjetivista. Então vamos ver alguns exemplos com isso. Tá? Então imagina que a gente tem esse exemplo aqui, ó, temos um interesse em estudar
a probabilidade de sair a face cara, né, em um lançamento de uma moeda honesta. Uma moeda honesta a gente considera duas faces, cara e coroa. Então, o que diz a interpretação frequentista? Bom, a interpretação frequentista diz que essa probabilidade é igual a 0,5, né, ou tem uma chance de 50% de ocorrer, né, porque se a gente realizar então esse experimento, que é lançar a moeda um número grande de vezes, né, um número de forma independente, o que a gente espera? A gente espera que metade dos resultados vai ser cara. Então, essa que é a ideia da frequentista. A gente tem que repetir o experimento aleatório de forma independente, né? E aí a gente vai contabilizar. Né? Então a gente está tratando de uma frequência. Né? O número de caras que saíram no total de vezes que eu lancei a moeda. Porém, a interpretação subjetiva de probabilidade a gente vai estar associando, né? O nome subjetivo vem no sentido de que a gente dá uma crença para que aquilo que a gente está interessado em estudar possa ocorrer, né? Que nesse caso aí é sair a face cara. Então entende-se que a probabilidade para a interpretação subjetiva é 0,5, né, ou 50%. Por quê? Porque a gente tem a crença, num primeiro momento, já que nós estamos trabalhando com uma moeda honesta, né, de que os dois resultados possíveis que a gente tem aí, de sair cara e coroa, têm a mesma probabilidade, já que a moeda é honesta. Então, eu acredito, eu acho que é 50%, 0,5. Tá? Ou seja, é uma ideia de equiprobabilidade, né? Todo o elemento, né, do nosso espaço amostral, aí, de todas as possibilidades desse estudo, possui a mesma chance de ocorrer. Tá? Então vejam que são interpretações completamente diferentes. Né? Então a interpretação frequentista ela vai dar origem, né, do ponto de vista histórico, à inferência estatística frequentista ou clássica, essa que estão aí muito bem estudadas nos livros de estatística. Já a interpretação subjetiva, ela vai, que tem a ideia da crença, ela vai estar associada a uma outra tipo de abordagem, que é a abordagem bayesiana. Então vamos ver, né, vamos ver como que isso acontece. Tá? Bom, então a ideia, né, da interpretação subjetiva é o quê? Que tudo que for desconhecido para a gente, né, nesse caso aí o que é desconhecido, a probabilidade de sair cara, vai estar associado a uma crença ou uma função dessa crença, né, alguma coisa relacionada com a crença que a gente pode ter de que algo possa acontecer. E algo que é associado a uma crença, né, acaba sendo não muito certo. Né? Então, por exemplo, né, se a gente perguntar para várias pessoas diferentes, possivelmente cada um vai dar talvez uma probabilidade. Né? Vai pensar em uma probabilidade que não necessariamente seja igual, essas probabilidades sejam iguais. Né? E isso faz com que a crença, né, esteja associada a uma incerteza. Né? Então, quando a gente pensa em crença na interpretação subjetiva, a gente está pensando, na verdade, a gente está associando isso, né, a nossa incerteza. Bom, então, nesse sentido, né, a gente nota que a crença sobre algo está associada à nossa incerteza. Né? E a ideia é, será que é possível quantificar crenças? Né? Ou será que é possível a gente quantificar incertezas, né, utilizando probabilidades? Então, essa que é a nossa ideia. Como que a gente vai fazer para quantificar isso? Né? Quantificar essa nossa crença. Então, antes da gente falar sobre esses conceitos, né, numa abordagem aí bayesiana, a gente vai entrar com um exemplo. Né? Então, o exemplo que a gente vai estudar, um exemplo muito atual, que é a COVID longa. Né? Então, atualmente, né, a Organização Mundial da Saúde, ela define a COVID longa como um paciente ou uma pessoa, né, com condições de pós-Covid, né, a doença do novo coronavírus, né, que apresenta então manifestações clínicas novas, recorrentes ou persistentes, né, após a infecção do vírus SARS-CoV-2. Né? E claro que quando essas infecções não são atribuídas então a outras causas. Né? Então, Covid longa, né, algo que tem acontecido
recorrente aí dos quadros de Covid, uma proporção de pessoas acabam continuando, né, com sintomas ou aparecem novos sintomas, né, que são originários da infecção do SARS-CoV-2. Né? Então isso pode aparecer um mês depois, ou alguns meses depois, né? E ainda é uma novidade aí na área médica. Né? Então a pergunta que a gente vai fazer aqui desse exemplo é: qual é a proporção então de pessoas que possuem a Covid longa, né, na cidade de Londrina, que situa aí no norte do estado do Paraná? Tá? Então essa aqui é a nossa pergunta. Bom, então, primeiro de tudo, a gente precisa definir o que é proporção para nós aqui, tá? Então, proporção é algo que é desconhecido para a gente, né? Já que é algo desconhecido, então eu vou chamar isso de θ. E, consequentemente, a proporção é um valor, então, que está entre 0 e 1. Né? É um valor que está entre 0 e 1, já que é uma proporção, né? Tá certo? Agora vem a pergunta: o que a gente sabe a respeito de θ? Né? O que sabemos a respeito da proporção de pessoas com Covid na cidade de Londrina? Né? Outra questão aí envolvida, né? Qual é a nossa incerteza associada a essa proporção? Então, qual que é a incerteza associada ao parâmetro θ, né? Que é um parâmetro desconhecido. Tá? A gente considera um parâmetro desconhecido da população. A gente poderia pensar a população como sendo os cidadãos aí da cidade de Londrina, né? E então, qual é a θ, a nossa proporção, que é um parâmetro desconhecido. E a ideia é: qual é a nossa incerteza que está associada a essa proporção. Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que pensar, qual será o valor dessa proporção. Bom, isso, né, se a gente pensar nessa ideia da interpretação subjetiva, né, pensando numa probabilidade aí, pensando nesse contexto, né, essa proporção pode ser muito próximo de zero, né, ou ela pode ser próximo de 30%, ou próximo de 50%. Então aí a gente pode atribuir a essa crença, né, algo que você acredita que possa representar o valor da proporção aí de Covid longa, né, a proporção de pessoas que possuem aí Covid longa nessa cidade. Tá? Então, uma ideia de fazer isso, como tentar expressar, né, a nossa incerteza, é por meio de uma distribuição de probabilidade. Tá? Então aqui o que a gente vai entender, que a gente tem que lembrar é que tudo que é desconhecido, né, a gente pode estar associando isso a um grau de incerteza. E no caso, θ é desconhecido. Né? Então, por exemplo, se a gente perguntar para várias pessoas isso, possivelmente cada um vai falar uma coisa. Vão falar: olha, acho que é 10%, acho que é 20%, acho que é 15%, 30%, acho que é 50%. Né? Talvez alguém coloque mais ou menos isso. Não, é 45%. Né? Então, a gente observa que a gente pode ter aí, né, vários valores, né, para o parâmetro θ. Você tem o parâmetro θ aqui e você pode ter vários valores para esse parâmetro. Né, vários valores. Claro, o valor é um só, mas você não sabe qual é. Né? É um só o valor de proporção aí, entre 0 e 1, por exemplo. Então, isso pode nos dar aqui uma distribuição. A gente pode estudar a distribuição associada, né, ao valor, né, ao valor que representa aí essa proporção. Então, se a gente pode estudar a distribuição, então a ideia é tentar representar o nosso conhecimento, né, sobre θ por meio de uma distribuição de probabilidade. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, a grande sacada aqui, né, da inferência bayesiana será, então, considerar θ como, né, θ vai seguir aí, então, uma distribuição de probabilidade. Né? Então, mais ou menos o que eu acabei de dizer, né, a gente tem que notar que, como θ é desconhecida, o nosso conhecimento, num primeiro momento, que a gente vai chamar de conhecimento a priori, né, ele pode ser representado, então, por uma função de probabilidade ou uma função densidade de probabilidade, né, porque a gente está
associando θ aí como sendo uma variável aleatória e, consequentemente, tem uma distribuição. Tá? Se tem uma distribuição, a sua função de probabilidade ou de densidade vai ser representada por π, π de θ. Tá? Então esse seria um conhecimento a priori, um conhecimento que vem da nossa crença, daquilo que a gente acha, né, que é a proporção, por exemplo, de pessoas que têm a Covid longa. Tá? Então, a partir disso, né, a partir desse conhecimento a priori associado a uma distribuição de probabilidade, a gente tem o conceito de distribuição a priori. Então, o que é a distribuição a priori? Nada mais é que, a partir do momento que a gente tem um parâmetro desconhecido, né, que está representando a proporção de pessoas com Covid longa, né, a gente tenta, então, pensar numa distribuição plausível que possa representar, né, a nossa incerteza sobre θ. E, no caso, uma distribuição interessante para isso é a distribuição beta. Tá? É a distribuição beta. Por quê? Porque os valores, né, se a gente relembrar um pouco da distribuição beta, tá? Então, para isso tem aí os livros de estatística básica, ou de probabilidade e inferência, né? Como que era lá atrás? A gente tinha, por exemplo, x sendo uma variável que segue uma distribuição beta aí, com parâmetros, por exemplo, a e b, né? Então, a gente tem que esses valores observados dessa variável estão entre 0 e 1. Né? E os valores que a gente observa de proporção também estão entre 0 e 1. Né? Então, ou seja, lembra que o θ é um valor aí que está entre 0 e 1. Logo, a gente pode então tomar a distribuição beta como uma candidata possível aí a ser distribuição a priori, né, para esse parâmetro, porque o suporte da distribuição é a mesma, né, com os valores que a gente consegue contabilizar, notar, né, ou observar aqui de θ. Então a beta é uma das possíveis, mas não é a única. A gente poderia pensar em outras também. Tá? Então, o que a gente pode pensar? Ó, que θ, então, o nosso parâmetro de interesse, segue uma distribuição beta de A e B, e isso tem, então, consequentemente, essa é a nossa distribuição a priori. Tá? Se θ é a distribuição a priori, ela tem uma função de densidade π de θ. Logo, essa função é dada dessa maneira. Tá? Então, aqui você tem a função densidade da distribuição beta. Né? Então, para aqueles que não relembram isso, é importante consultar aí um livro de estatística básica, né? Ou de estatística aí, mais ao nível intermediário. Tá? Então, π de θ é igual a 1 sobre a função beta de A e B aqui, vezes θ elevado a menos 1, vezes 1 menos θ elevado a B menos 1. Né? E o θ está entre 0 e 1. Então, nota que ao invés a gente estar pensando em x, né, que é um valor observado da variável aleatória, aqui ficaria x elevado a menos 1 e 1 menos x elevado a b menos 1, a gente está pensando no parâmetro θ. Aqui, tanto as variáveis aleatórias, né, x, y, z, quanto os parâmetros são desconhecidos. Então, a gente supõe que tudo que é desconhecido, né, vai nos dar um grau de incerteza, e o que nos dá um grau de incerteza a gente pode associar a uma distribuição de probabilidade. Tá? É importante notar, pessoal, tá, que a média, né, então se a gente calcular o valor esperado e a variância dessa distribuição de probabilidade, a gente vai encontrar esses valores aqui. Né? O valor esperado, então, para o parâmetro θ é o quê? É essa proporção aqui, essa razão entre A dividido por A mais B, em que A e B são os parâmetros, os hiperparâmetros aqui, né, da distribuição beta. Tá? E a variância, né, seria essa combinação aqui, né, A vezes B dividido por A mais B ao quadrado vezes A mais B mais 1. Tá? Por que isso é importante? Porque, em geral, ali na inferência, nós temos interesse em calcular, né, por exemplo, posteriormente, né, por exemplo, uma estimativa desse parâmetro aí, né, um intervalo em que esse parâmetro possa estar associado. Né, então é interessante a gente calcular,
né? Ou pelo menos lembrar essas quantidades aqui, tá? Bom, então aqui a gente está representando a nossa incerteza, né? Para isso a gente vai fazer então esses gráficos no R. Tá? Então vejam só, pessoal, tá? Antes da gente comentar lá no R, olha só, aqui foi plotado, né, representando a nossa incerteza primeiro. Então a gente pode ter várias, a gente pode pensar de várias maneiras aí, tá? Por exemplo, a primeira delas aqui, ó, é uma distribuição beta com os parâmetros 10 e 3, ou seja, A igual a 10 e B igual a 3. Então você tem, ó, essa curva aqui, né? Lembra que a distribuição beta está entre 0 e 1, né? Então nosso θ aqui está entre 0 e 1, e aqui está a função densidade, que é o π de θ. Então notem, ó, como que a distribuição beta ela vem para cá, e possivelmente que a média vai estar mais ou menos aqui, né? Quem que é a média para essa primeira? Ó, a média, lembra que é A dividido por A mais B, então é 10, né, dividido por 13. Essa aqui é a média aqui. Tá? Então 10 dividido por 13 aí vai estar mais ou menos, né, mais ou menos por aqui, ó. Não vai ser bem nesse pico, né, mas vai estar mais ou menos por aqui, né? E assim sucessiva para as outras, né? Se você pegar a azulzinha, por exemplo, ó, uma beta 5 e 5, é essa distribuição em que ela tem uma certa simetria, né? Talvez aqui a gente não está colocando nenhuma informação a mais, né? Porque essa distribuição beta aqui, a média vai dar exatamente no 0,5, né? A gente pode tomar 5 dividido por 10, né? Ou seja, tomar o A que é igual a 5, o B igual a 5, então 5 dividido por A dividido por A mais B, né? 5 por 10, então te dá aí 0,5, que é justamente a média aí, então estaria bem aqui. E um outro caso, né, dessa incerteza seria a distribuição beta 3,9, em que a média estaria aqui, seria menor do que 0,5, né? Estaria mais ou menos nessa posição aqui, tá? Então, a nossa incerteza pode ser representada de várias maneiras, né? A crença que a gente tem da proporção, da verdadeira proporção aí de pessoas com Covid longa nessa cidade, né? Então, a gente pode representar a nossa incerteza por meio dessa distribuição de probabilidade, tá? Então, uma ideia aqui é a gente fazer isso, por exemplo, aqui no R, né? Então, no R, o que a gente tem, ó? Primeiro aqui eu vou utilizar esse comando para apagar a memória do software, né? E vou utilizar dois pacotes, tá? No R, né, que é o ggplot2, porque ele é um pacote muito interessante para a parte gráfica, né? E eu aconselho fortemente que todos aí que trabalham com o R tentem migrar para esse pacote, né? Principalmente na análise gráfica, né? E essa library aqui, que é o R-Color Brewer, né, que nos dá aí uma variação nas cores. Então, no primeiro momento eu vou definir quem é θ. Θ para mim vai ser uma sequência que vai estar no 0, 1, né? E cada valor aqui vai estar espaçado entre 0.001. Né? Então, quando a gente compila isso e depois checa quem é o θ, tá aqui os valores de θ. Né? Eu vou dar o mesmo valor, né, que atribuir ali no problema. Então, a gente vai ter a priori, que vai ser a beta 5,5, a distribuição a priori, que vai ser a beta 3,9, a distribuição a priori, que vai ser a beta 10,3. Né? E aí, no R, né, a gente tem essa função, né, para estudar aí a distribuição beta. Tá? Então, esse d beta vai calcular a densidade da distribuição beta. Né? A gente tem que dizer qual é a variação dos valores e quem são os parâmetros. Tá? Então, a gente tem as três priores aqui, né? A distribuição priori, a primeira, a segunda e a terceira. Então, já vou compilar todas elas aqui, ó, né? E aqui a gente pode, eu vou construir um data frame, né? Porque para utilizar o ggplot2, né, para a gente fazer esses gráficos, faz a necessidade de a gente construir uma estrutura de dados, né? Que é justamente o comando data frame. Então, dizer quem que é os valores que vai ficar no eixo horizontal, no eixo X,
no eixo vertical e quem que vai ser, né, qual é a distribuição beta que vai estar associada aí a esses valores, tá? Então eu fiz isso para as três distribuições a priori que a gente está supondo aí para representar a nossa incerteza. Tá? Então a gente pega aqui e compila, né? A partir disso eu vou juntar essas três numa única tabela, então estou escrevendo esse comando dataplot aqui, na verdade eu estou usando o comando rbind para a gente juntar essas três a priori aqui, tá? E se a gente checar quem que é esse dataplot, vocês vão ver algo desse sentido aqui, ó, tá vendo? Então, ou seja, você vai ter uma coluna que vai representar o θ, né? A gente vai ter uma outra coluna que vai representar a densidade, ó, o θ, que é o x. A outra coluna que vai estar representando a densidade, né, da priori. Quem é essa a priori? Se é a distribuição beta 5,5, se é a distribuição beta... se é a distribuição beta aí... aqui tem muitas, né? Mas se é a beta 3,9 ou se é a beta 10,3, tá? A partir disso, a gente constrói esse gráfico, né? Aquele mesmo gráfico que estava nos slides. Então a gente começa aqui colocando aí esses dados, nessa informação, que é essa tabela aqui dos eixos, né? E também esse comando geoline aqui, ele vai acabar plotando, né? Dividindo aqui por classe, né? Ou seja, por distribuição beta que eu fiz, tá? Então se a gente compilar até aqui, ó, ele aparece esse gráfico que está aqui, tá? Então ele aparece dessa maneira, né? E aí o resto, né, foi, né, como dizem aí o pessoal, foi perfumaria, né? Então eu fui melhorando essas linhas, né? Ao invés de deixar a legenda aqui, eu deixei no topo, né, e colocando também rótulos aqui nos eixos, tá? Então é isso que eu vou fazer, né? Então o Xlab e o Ylab ele vai rotular, né? Vou colocar um tipo de tema, tá? Para ficar mais bonito, né? E depois fazer essas linhas serem sólidas e por fim a legenda ficar no topo e não no meu lado aqui direito, tá? Então quando a gente roda tudo de uma vez esse comando, a gente vai ver que a gente tem essa quantidade aqui, tá? Né? A gente tem essa quantidade aqui. Então a gente tem aqui as curvas, né, que representam a nossa incerteza, né, as três distribuições a priori aí que a gente está estudando aí, tá, para representar a nossa incerteza. Bom, beleza. Né? Então é assim que a gente representa a nossa incerteza, ou seja, a nossa crença de que a verdadeira proporção, né, seja ou a distribuição beta 10,3, ou a 3,9, ou a 5,5. Né? Agora a gente vai realizar um experimento, né, porque a gente precisa coletar dados. Né? A gente precisa, não dá só para se basear na nossa crença, né, naquela incerteza. A gente está conseguindo, a distribuição a priori está conseguindo então quantificar a nossa incerteza, mas agora a gente precisa realizar um experimento para coletar dados, né, e a partir disso tentar atualizar a nossa incerteza. Né? Então, uma pergunta que a gente faz é possível atualizar o nosso conhecimento utilizando dados experimentais? Então a gente tem o conhecimento a priori e agora, realizando um experimento, a partir desse experimento a gente vai tentar combinar isso com a distribuição a priori para que a gente possa atualizar o nosso conhecimento sobre aquele parâmetro desconhecido. Então uma ideia é o quê? É tentar selecionar uma amostra aleatória, tá? Aqui, valores fictícios, né? De 100 pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 na cidade de Londrina. A partir disso, a gente vai tomar como a nossa variável de interesse, uma variável y, né, sendo uma variável aleatória que representa o total de pessoas dessa amostra, né, com Covid longa. Então, ou seja, a gente vai estar estudando o número de pessoas que tiveram Covid longa dentre aquelas que foram diagnosticadas com Covid em Londrina. Então, ou seja, a gente está pensando numa proporção. Né? Então, para quem já estudou ali probabilidade ou estatística básica, vai relembrar que isso nada mais é, né, um modelo probabilístico que é representado pela distribuição binomial. Né?
Então, a distribuição binomial nada mais é do que o número de pessoas aí, ou o total de pessoas que possuem Covid longa sobre todas as pessoas que tiveram Covid. Né? A única questão aqui é que o θ é desconhecido, ou seja, aquela nossa probabilidade de sucesso na distribuição Bernoulli, desculpa, na distribuição binomial, ela é desconhecida. É justamente isso que a gente quer estimar. Né? Então, y aqui segue distribuição normal com n, né? Número total de pessoas aqui igual n igual a 100, e o parâmetro θ desconhecido, né, que está no intervalo 0, 1. Então vamos imaginar que dentre essas 100 pessoas foi observado que 32 delas tiveram um diagnóstico de Covid longa. Tá? 32 dentre essas 100 aí. Né? Então a pergunta agora é, como que a gente vai combinar, né, como combinar o conhecimento a priori, que vem da nossa distribuição a priori, com os dados experimentais? Tá? Como que a gente pode fazer isso? Então a gente vai fazer isso por meio de uma função que é chamada de função de verossimilhança. Tá? Então a função de verossimilhança tem todo um contexto dentro da inferência, né, com ela. Ela nada mais é do que ela pode estar associada aqui, né, a uma probabilidade e o seu cálculo, né, a informação que a gente tem a partir da verossimilhança é informação da nossa experiência, ou seja, dos dados que foram coletados. Tá? Então, a partir da função de verossimilhança, né, que ela pode ser descrita então como a função que representa então os dados que a gente tem, né, aquilo que a gente observou, né, a partir, né, dado que a gente tem essa proporção θ, né, isso aqui vai nos dar o conhecimento então somente dos nossos dados. Né? Isso aqui vai representar para a gente a função, e esse conhecimento é chamado de função de verossimilhança. Tá? Verossimilhança. Então, como que a gente... E é esse que é o gráfico que nós temos. Né? Esse é o gráfico que a gente tem, então, é um gráfico que a gente pode observar que o topo, né, o máximo dessa função aí, né, se a gente fosse pensar somente nesses dados, o máximo dessa função daria exatamente aqui, né, daria exatamente aqui no 0,32 aqui, tá? Possivelmente aí que é essa proporção aí. Né? Tá. Então, como que a gente faz o gráfico então dessa função de verossimilhança? Então, vamos voltar lá para o R, e no R a gente tem o seguinte, a função de verossimilhança, né, é o seguinte, bom, antes da gente entrar com ela aqui, né, vamos tentar entender um pouco mais sobre a ideia de combinar essas duas, né? Depois a gente volta para o R. Tá? Então agora, a partir do momento que a gente tem o conhecimento a priori sobre θ, e a gente pode definir um modelo estatístico, né? Ou seja, a gente pode definir qual é o modelo que representa a informação dos dados, né? A gente tem dados, a gente tenta combinar esses dois. Então a gente atualiza a nossa incerteza sobre θ a partir do estudo que nós fizemos com os dados, né? Com os dados observados. Então o conhecimento a priori ele é atualizado após definir um modelo estatístico, né? E coletar os dados observados. E como que é feita essa atualização? Essa atualização, pessoal, é feita por meio do teorema de Bayes. Tá? Então aí entra a ideia da Bayesiana. Né? Essa atualização é realizada por meio do teorema de Bayes. Então o teorema de Bayes ele é um resultado que foi proposto aí por um reverendo escocês chamado Thomas Bayes, né, e publicado por o seu amigo, né, chamado Richard Price em 1763. Tá? E a ideia é que esse teorema, esse resultado, né, para quem já trabalhou aí com a estatística básica, é que é um resultado que generaliza o conceito de probabilidades condicionais. Tá? Então, a ideia de que, né, você está estudando a probabilidade de um evento ocorrer, sabendo-se, né, ou dado que um outro evento ocorreu. Então aqui tem a sua definição. Né? Então esse aqui é a sua forma mais simples do teorema de Bayes. Né? A probabilidade, por exemplo, de um evento A ocorrer, dado que B ocorreu. Então essa probabilidade ela depende da probabilidade somente do A, do evento A, depende da probabilidade do evento B ocorrer, dado que A já aconteceu,
e também depende da probabilidade do evento B. Tá? Né? Então, a ideia da construção da abordagem bayesiana e da atualização do nosso conhecimento, né, ou seja, combinar o conhecimento a priori com os dados que nós temos a partir de um estudo, né, vem desse teorema aqui. E como que a gente faz isso? Bom, então a gente faz isso da seguinte maneira, né? Nota que o evento A, a gente poderia pensar, tá? Vamos substituir algumas coisas, né? Vamos substituir o evento A pela proporção θ que é desconhecida. E o evento B, a gente vai substituir, né, pelos dados observados, né, que são os Y, né, são as pessoas que tiveram Covid longa, dentre todas as pessoas que tiveram a infecção por Covid aí em Londrina. Então, se a gente fizer essa substituição, a gente tem que o teorema de Bayes fica dado dessa forma. Você está estudando a probabilidade, então, da proporção θ dado, né, dado a partir dos seus valores observados, né, os valores observados que são as pessoas que tiveram Covid longa. E essa probabilidade aqui é quem? Ela depende da probabilidade, então, de θ, ou seja, do nosso conhecimento a priori. Ela depende da probabilidade, então, dos dados, né, com relação a partir do nosso θ, e ela depende também da probabilidade aí, dos valores observados estarem acontecendo. Né? Lembra que y segue distribuição binomial, é uma variável aleatória. Né? Então, nota que quando a gente faz isso, né, é justamente aqui que nasce a inferência bayesiana. Né? Porque essa probabilidade aqui, ó, vai estar associada, então, à nossa distribuição a priori, ou seja, o nosso conhecimento a priori, né? A priori. Essa probabilidade aqui, que carrega a informação dos dados observados, está associada à função de verossimilhança, né? E essa quantidade aqui está associada à distribuição aí, né, dos valores observados. Tá? Então, a partir disso, né, nessa combinação, essa probabilidade aqui ela recebe um nome. Ela é chamada de probabilidade, né, ou vai gerar a distribuição a posteriori. Né? Então, essa aqui vai gerar a distribuição aí a posteriori. Né? Então, ou seja, por que o nome a posteriori? Porque a posteriori vai indicar, né, a combinação do conhecimento a priori atualizado por meio do conhecimento dos dados, da verossimilhança. Tá? E é justamente essa distribuição a priori que a gente tem interesse. Toda a informação sobre θ estará dentro dessa distribuição a priori, né? Ou seja, ela carrega a informação da nossa incerteza, né, da nossa crença, né, atualizada pela informação dos dados que foram coletados num estudo ou num experimento. Né? Então, utilizando o teorema de Bayes, a gente acaba atualizando o conhecimento, o nosso conhecimento sobre θ a partir dessa maneira. Né? Então, agora colocando em termos de uma função π, tá? Então, π de θ dado y é a distribuição a priori, ela é igual à distribuição, desculpa, essa daqui é a distribuição a posteriori, que é descrita como a distribuição a priori, né, a função densidade da distribuição a priori, multiplicada pela função de verossimilhança, dividido pela função de probabilidade ou pela função densidade, né, depende do exemplo, do caso. Nesse exemplo seria a função de probabilidade da variável y. Tá? Porém, como, né, a gente estava comentando, toda a informação toda a informação que está na posteriori está associado ao parâmetro θ. Então, tudo aquilo que não depende de θ, a gente não tem muito interesse. Então, por exemplo, essa distribuição aqui no denominador, a gente não tem interesse num primeiro momento. Tá? Por quê? Porque ela não depende de θ. Então, a gente pode estudar o proporcional. Né? Ao invés de estudar uma igualdade,
nessa equação, a gente estuda o proporcional, aquilo que depende de θ. Se a gente fizer, então, o proporcional, né, que é dado por esse símbolo, a gente nota que a distribuição a posteriori, ela nada mais é do que a distribuição a priori, né, multiplicada pela função de verossimilhança. Tá? E aí a gente tem esses nomes aqui, né, essa nomenclatura. Tá? Então, determinar a distribuição a posteriori de um parâmetro θ, basta multiplicar essas duas quantidades aqui. Né? O nosso conhecimento aí, que é a priori, e esse conhecimento a priori pode ser muito vasto, né? Tanto em termos da distribuição de θ, tá? Não precisa ser uma beta, por exemplo, nesse caso, você poderia tomar a distribuição uniforme, poderia tomar até mesmo a distribuição normal truncada, poderia ter várias outras exemplos aí. Tá? Essa distribuição ela pode ser informativa ou não informativa, né? Às vezes você tem já um conhecimento prévio sobre algo que você está estudando, mas às vezes você não tem conhecimento algum, né? E há outro termo aqui, que é a função de verossimilhança. Isso vai depender exclusivamente dos dados, né, da coleta de dados do experimento que está sendo realizado. Tá? Né? E é importante notar isso, que toda inferência a respeito de θ é feita, né, é realizada a partir da distribuição a posteriori de θ. Então, ou seja, se a gente tem a distribuição a posteriori de θ, se ela é uma distribuição conhecida, facilita muito a nossa vida, porque se toda inferência a respeito de θ pode ser retirada a partir da sua distribuição, e se ela for conhecida, bom, aí fica fácil, porque você pode calcular o valor esperado, qual que é a média, né, que vai me dar a estimativa a posteriori, né, você pode calcular intervalos de confiança, intervalos que a gente vai chamar lá de credibilidade, você pode calcular a moda, né, ou qualquer outra medida de interesse aí, né, então fica muito facilitada, né, então isso é algo muito importante dentro do contexto da inferência bayesiana. Tá? Bom, beleza, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem, né? Então, vamos pensar aqui na atualização da nossa incerteza com o nosso exemplo, tá? Então, no contexto aí da estimação da proporção de θ, né? A nossa distribuição a priori é uma distribuição θ, tá? A gente está pensando em uma distribuição beta, né? Com parâmetros A e B, tá? Então, a função densidade é dada dessa cara aqui. Claro que se a gente pensar, então, no proporcional, né? Se a gente pensar no proporcional, olha só, se a gente pensar no proporcional aqui, né? Essa distribuição aqui, ó, ela não vai, né? Essa parte aqui não tem necessidade para nós. Então a gente pode pensar no proporcional como sendo θ elevado a menos 1 vezes 1 menos θ elevado a b menos 1. Né? Da mesma forma, a função de verossimilhança. A função de verossimilhança, ela é o quê? A variável aleatória, né, é dado pela distribuição binomial nesse contexto. Né? Então, a distribuição binomial, a função de probabilidade, né, que está associada à função de verossimilhança, é dada dessa maneira aqui. Então, notem que o núcleo, né, que é essa parte interna dessas funções, né, elas são muito parecidas. Ó, aqui você tem esse proporcional, né? Deixa eu só escrever de novo. A menos 1 vezes 1 menos θ elevado a b menos 1. E aqui, ó, também, né? Que você tem, ó, θ elevado a y, a gente tomar o proporcional, vezes 1 menos θ elevado a n menos y. Tá? Então, veja, eles são iguais, né? Então isso é muito importante na hora de construir a distribuição a posteriori, né? Como esses núcleos aqui são os mesmos, né? Que é o núcleo da distribuição beta, acaba que quando a gente combinar as duas, a gente vai notar que a posteriori também vai ser beta, ou seja, uma distribuição conhecida, tá? Né? E é justamente isso que eu quis esperar para fazer o gráfico da verossimilhança, né? Veja bem, para você fazer o gráfico da verossimilhança, primeiro momento, se a gente perceber que o núcleo aqui, né, o proporcional em relação a θ da função de verossimilhança que vem da distribuição binomial é esse daqui, né, é o mesmo núcleo da distribuição beta, então por meio da distribuição beta a gente pode gerar o gráfico da verossimilhança. Tá?
Então agora, combinando os dois, né, atualizando a nossa incerteza, a gente tem que a distribuição a posteriori é o produto das duas, né? Então, o produto das duas aí, tá, vai ficar dessa maneira, né? Então aqui a gente teria, né, o θ elevado a menos 1 vezes 1 menos θ elevado a b menos 1 multiplicado por θ elevado a y vezes 1 menos θ elevado a n menos y. Então, se a gente combinar aqui, a gente acaba tendo isso, ó, que é também o núcleo de uma distribuição beta, tá? Né? Acaba sendo aí, aqui temos, acaba sendo o núcleo de uma distribuição beta também, ó. Fica θ elevado a mais y menos 1 vezes 1 menos θ elevado a b mais n menos y menos 1. Tá? Ou seja, a distribuição a posteriori segue a distribuição beta com parâmetros aqui, ó, a mais y, né? Isso aqui poderia ser uma linha, né? E um outro parâmetro b', que é dado por b mais n menos y. Tá? Então, se a gente tomar a nossa a priori como sendo uma a priori não informativa, né? Estou colocando ali 50% da pessoa ter Covid longa, né? Ou não. Então, ou seja, tomar a priori beta 5,5, né? Lembra que a beta 5,5 é essa beta aqui, né? Era aquela curva em vermelha, né? Vamos só voltar um pouquinho aqui para a gente mostrar. Tá? Desculpa, era a curva em azul, né? Ó, a beta 5,5 em azul. Tá? Se a gente tomar ela como a distribuição que vai representar a nossa incerteza e a gente tomar também, né, como a partir dessa ideia aqui, né, a gente tem, lembra que a gente tem que, então o A aqui, ó, vai ser 5, né? O Y, lembra que é 32, né? Porque foram 32 pessoas dentre aquelas 100 que tiveram Covid longa. O B também é 5. O N é igual a 100 e o Y é igual a 32. Então, a nossa distribuição a posteriori vai ser uma beta e é dada por uma beta, ó, com parâmetros, né? Esse A' é igual a 37, porque você vai estar somando 5 mais 32, e o B' aqui, que é essa continha aqui, né? Se fizer 100 mais 5 menos 32, vai dar 73. Então essa é a nossa distribuição a posteriori aí, tá? E quando a gente faz o gráfico delas, pessoal, ó, acontece isso. Então veja bem, a nossa distribuição a priori é essa em vermelho aqui, ó, né? A gente não está dando informação nenhuma. A partir do momento que a gente atualizou o nosso conhecimento a partir dos dados, olha o que aconteceu com a distribuição a posteriori. É essa que está em verde aqui, né? Ela mudou. Né? Claro que isso tem variações, né? Claro, dependendo do tipo de informação que você dá a priori, isso pode carregar a distribuição a posteriori também, né? Tem tudo estudos aí associados com isso. Tá? E claro, se o nosso interesse aqui é avaliar qual é a proporção, ou seja, a estimativa, então a gente estaria calculando o valor esperado. Né? E o valor esperado aqui, né, então seria tomar a média a posteriori, seria esse valor basicamente aqui. Né? Um valor que vai estar próximo de 33%, 34%. Tá? Né? Então, só para a gente calcular isso aí no R, tá? Então, voltando lá no R, né, pessoal, olha só. Então, lá no R, a gente tomou, então, para construir a função de verossimilhança, constrói-se, então, um data frame, né, em que o eixo Y vai ser θ, o eixo X, perdão, e o eixo Y vai ser uma distribuição beta, né? Por que eu estou fazendo isso? Só para recordar, porque lembra que a verossimilhança, o núcleo da verossimilhança é de uma distribuição beta. Então, fica mais simples você gerar ela dessa forma. Né? Uma beta que seria 31 a 67. Tá? Por que isso? Né? Porque isso vai das características ali da distribuição beta. Né? Então, veja bem, lembra que se a gente retornar um pouco aqui, ó o θ seria igual só para a gente saber de onde veio aqueles valores, né? O y é igual a 32, o n é igual a 100 menos a 32, né? Então,
a gente observa que esse núcleo aqui vem de uma beta, né? Uma beta, então, que tem que tem aí, né, parâmetros, né? A gente poderia, se a gente pegar isso aqui para juntar na distribuição beta, você estaria somando aqui mais um, né? Estaria somando mais um e subtraindo um, e mesma coisa para cá, tá? Somando mais um e subtraindo um. Então é por isso que aqui fica 31 e aqui vai ficar 70, se tira 3, vai ficar 67, tá? Por isso que aqui vai ficar 67, tá bom? Então, essa que é a ideia aí. Bom, beleza. Então, né, a gente constrói aqui os valores da verossimilhança, estão aqui, e é a mesma ideia para a construção do ggplot, tá? A mesma ideia como eu fiz aqui na priori, a gente acaba fazendo aqui na verossimilhança, usando as mesmas características, né? Se a gente fizer até aqui, ó, que vai construir somente as linhas, né, a gente vai ver que ela vai já plotar esse gráfico aqui. Aí do resto foi só ajeitar para né, de uma maneira que você acha que possa ficar melhor, tá? Então, compilando aqui o gráfico todo, olha o que a gente tem, ó. Então a gente tem aqui a verossimilhança dada dessa maneira, né? E para a construção da posteriori, ó, então a gente está tomando como priori a distribuição beta 5 e 5, né? Então tem A e B igual a 5, então a priori é essa beta aqui, né? Vai ter esses valores aqui, a função densidade, ó, tá aqui os valores da função densidade. A distribuição priori, então vou escrever ela na forma de um data frame, porque depois eu vou plotar usando os comandos do ggplot, né? Aqui eu coloquei a star, né, como se fosse a estrela, seria você somar 5 mais 32 para dar 37, né? Para dar justamente esse termo aqui, ó. Só um pouco para frente, ó. Para dar esse termo aqui, né? Você vai somar aqui, vai dar 37, e o outro você vai fazer essa conta aqui, né, para dar o 73. Tá? Né? Então, tá aqui a conta. Então, a distribuição posterior está aqui. Também é uma beta. Né? Então, tá aqui. Tá. Eu não compilei esses dois, né? Então, vamos rodar aqui. E depois rodar a posteriori e já construir o data frame, tá? Da posteriori. Bom, então escrevendo aqui como dataplot 1, né, eu vou juntar essas duas, a distribuição a priori e posteriori, porque eu quero essas duas no mesmo gráfico, tá? Então faço isso pelo comando rbind, né, ele me dá uma única tabela, e aí eu vou construir todas elas, tá, pessoal? Vou construir todas elas. Ó, nota que né, a gente vai construir tudo aqui, então a ideia é a mesma, ó, vou plotar as duas funções, né? Depois vou adicionar aí os rótulos, vou adicionar um tema para esses títulos, tá? Escrever sólido, só que vai ser uma cor um pouco diferente de uma com relação à outra. Se eu colocar esse comando aqui, ó, esse geom vline, ele vai me dar, né, e colocando esse comandinho aqui, ele já vai me retornar qual que é a média a posteriori, ou seja, nesse contexto da inferência bayesiana, qual é a proporção estimada, né, pelo modelo, tá? Então, fazendo aqui o gráfico, né, olha só, fazendo aqui o gráfico, olha, já me deu, né, deixa eu aumentar um pouco aqui, ele já me dá então aquelas curvas que estavam nos slides e a gente tem aqui essa linha em azul que representa a média posteriori, né, que é uma informação que eu tenho, né? Lembra que todo conhecimento sobre o parâmetro θ está aqui nessa curva em verde. Então, quando a gente acha a média, você está achando a estimativa, né? A gente está encontrando a estimativa aí da proporção. A gente poderia buscar outras medidas também, né? Então, aí a importância da gente conhecer quem que se for uma a priori conhecida, né? Tem uma grande importância nisso, tá? Se você quiser calcular a média posterior, a gente pode usar esse comando, né? Então, ou seja, vou pegar a distribuição posterior e vou retirar dela o valor máximo, tá? Então, qual é esse valor? Ó? É 0,33,3.
Então, a gente tem aí 33,3% das pessoas, né, na cidade de Londrina estão com Covid longa. Lembra que quando a gente coletou os dados, a gente supôs, os dados indicavam 32 pessoas, né? E o nosso conhecimento a priori, que eu não dei nenhuma informação, eu pensei em 50%. Então ele foi atualizado de 50% para 33,3%. Tá? Né? Então é isso aqui que a gente tem. Então, assim, aqui o outro slide estava aí com a média a posteriori, né? Que é o valor esperado aí. Tá? Né? Bom, para você calcular isso aqui na mão também, né? Em alguns casos nesse aqui dá certo. Lembra que para distribuição beta, né, você quer calcular o valor esperado da posteriori, para distribuição beta, isso aqui vai ser quem? Aquele A' dividido por A' mais B', né? Então o A' aí deu é a beta 37, né? E aqui vai ser 37 mais a 73. Opa, 37 mais 73, né? Então, se fizer isso aí, vai encontrar aí os 0,333 aí. Tá? Beleza. Bom, então vamos tirar algumas conclusões sobre isso, né? O valor esperado a posteriori, ou a média a posteriori para a proporção então, de pessoas diagnosticadas com a Covid longa, a gente achou que era 33%. Tá? E mais, a gente pode pensar num intervalo. Tá? A verdadeira proporção, né, a gente pode pensar o seguinte, às vezes uma estimativa pontual, né, ela não dá muita ideia da variação, né, que possa existir em torno dessa média aí, né, desse valor. Então, para deixar algo com uma magnitude maior, com algo mais informativo, né, a gente pode construir então um intervalo, né, com uma probabilidade de 95% da verdadeira proporção, né, de pessoas que estão com Covid longa está lá dentro desse intervalo. Tá? Então, se a gente construir um intervalo com uma probabilidade de 95%, né, esse intervalo a gente encontra então que a verdadeira proporção, né, vai de 25,1% a 42,6%, com uma probabilidade disso ser verdade de 95%. Tá? E esse intervalo ele é chamado então de intervalo de credibilidade. Né? Então aqui a gente pode notar que a facilidade, né, da interpretação do resultado a partir da inferência bayesiana. Né? Observa que eu estou dizendo que a probabilidade, né, estou dizendo o seguinte, olha, a probabilidade, né, você tem que, a probabilidade então do nosso parâmetro está entre 25, né, quer dizer, vamos escrever aqui, está entre 0,251, né, e 0,426, né, é igual a 0,95. Ou seja, né, então você tem aqui o valor de θ, né, e você tem aqui 25,1% e 42,6%. Ou seja, a probabilidade de θ pertencer a esse intervalo é 0,95, ou seja, é 95%. A interpretação é muito mais simples do que quando a gente pensa na interpretação dos intervalos de confiança lá na inferência frequentista. Porque na inferência frequentista, a grande diferença é que lá a quantidade desconhecida, que é o θ, ele é fixo. Né? Ele não é uma variável aleatória. É um único valor. Né? Então não tem sentido a gente falar isso daqui, porque a probabilidade de um valor, né, está entre outros dois, né, ou vai ser, ou ele está ou ele não está. Ou é 0 ou é 1. Né? A gente não tem como utilizar essa interpretação no caso da abordagem frequentista. No caso da abordagem frequentista, a interpretação que se tem é, a partir do momento que
você tem uma sequência, né? Ou seja, você repete o seu estudo, você repete o seu experimento aleatório que seja, né? Um número grande de vezes, né? Então, a gente pode concluir, né? E você calcula os intervalos de confiança associados, né, a cada um desses experimentos. Então, a gente espera, né, que a proporção de vezes em que o verdadeiro valor do parâmetro, né, vai estar contido, quer dizer, o verdadeiro valor, né, o intervalo vai conter o verdadeiro valor do parâmetro, é a porcentagem aí, né, do nível de confiança. Ou seja, se você repete o seu experimento 100 vezes, né, você repete o seu experimento 100 vezes, calcula o intervalo de confiança 100 vezes, né, e você atribui uma confiança de 95% nesses resultados, então a gente espera que em 95 desses intervalos vão conter a proporção θ e 5 deles não. Essa é a interpretação lá. Veja como é bem mais confusa, bem mais intratável do que a conclusão aqui. A conclusão aqui é simples, é você olhar, olha, o intervalo de credibilidade vai de 25,1% a 42,6%, o que isso significa? Ora, é a probabilidade, então quer dizer, a probabilidade da proporção está entre 25,1 e 42,6 é 95%. Então tem 95% de chance do intervalo estar entre esses dois valores. Veja como é mais simples, mais direto, mais fácil de interpretar. Então essa é uma das vantagens aí da inferência bayesiana, tá? É uma das vantagens aí, né? E no R é possível calcular esse intervalo de credibilidade, tá? De forma bem simples. Como a distribuição a posteriori é a beta, então a gente pode usar o comando qbeta, né? Utilizando 95%, então a gente está pegando aqui, né, esses dois valores aqui de 0,025 e 0,075 dos quantis, né, utilizando os valores aqui, os parâmetros da distribuição a posteriori, né, que no caso aí são 37 e o 73. Né? Então se a gente descrever isso daqui, isso aí já nos dá, ó, o intervalo de credibilidade. Tá? Aqui tem outros gráficos, pessoal, que podem ser interessantes aí, tá, para serem feitos, que são gráficos bem mais simples, tá? É não utilizando o ggplot. Né? Então, por exemplo, o gráfico da posteriori, priori e verossimilhança de uma maneira bem simples. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, traçando aqui traçando a verossimilhança, ó, tá aqui a verossimilhança. Né? Aqui eu vou traçar a distribuição a priori, e depois, por outro comando lines, traçar a distribuição a posteriori. Está aqui a posteriori em verde. Tá? A gente pode também traçar o gráfico com um intervalo de credibilidade de uma forma bem mais simples, eu não precisaria fazer nada que eu fiz anteriormente, né? Mas, como eu falei para vocês, eu recomendo justamente por causa do ggplot, porque tem várias opções legais ali. Tá? Então, realizando aqui o intervalo de credibilidade, ó, a gente traça aqui a distribuição a posteriori, tá? Então a gente cria duas linhas, né, para representar aí a distribuição, o intervalo, né? Intervalo de credibilidade. Então, né, você vai ter aqui essa linha vermelha aqui no meio representando a proporção a posteriori, né, ou seja, o valor esperado a posteriori, a média a posteriori, e as outras linhas que estão aqui, uma próxima aí do 0,25 e outra próxima do 0,42, que dão os limites do intervalo de credibilidade. Tá? Tá? E para encerrar, tem esse recado. Mas nem tudo são flores, tá, pessoal? Por quê? Porque, em geral, o que acontece? Em geral, as distribuições a posteriori, elas não possuem forma analítica fechada. E, em geral, são matematicamente intratáveis. Então, nesse caso, né, fica simples, porque como o núcleo da distribuição a priori e o núcleo da função de verossimilhança era o mesmo, era da distribuição beta, a gente teve que a distribuição a posteriori era beta. Aliás, existe uma família de distribuições que a gente chama de família conjugada, que é aquela na qual
a distribuição a posteriori é exatamente igual, né, à distribuição a priori, né, que é muito interessante de utilizar. Mas na prática, pessoal, nem sempre isso é verdade. Tá? Na grande maioria das vezes, né, a distribuição a posteriori ela não é conhecida. Ela tem uma forma intratável. E aí pode gerar um problema. Né? Então aí a gente necessita de métodos numéricos para a gente poder gerar amostras da distribuição a posteriori e a partir que a gente tem então amostras dessa distribuição a posteriori, a gente pode aí consequentemente calcular as quantidades de interesse para fazer os intervalos de credibilidade, para fazer é, a média posteriori. Tá? Então esses métodos, por exemplo, o mais comum deles é o MCMC, que é o método de Monte Carlo via cadeia de Markov, mas mais recentemente apareceram outros, né, que é como o INLA, que é o Integrated Nested Laplace Approximations, que é muito interessante, que reduz o tempo, né, na computação. Então, assim, esses métodos acabam sendo métodos de computação intensiva e o custo computacional é muito valioso. Então, vale muito a pena conseguir, né, construir a distribuição posterior num tempo mais curto. Tá? Então, para realizar então os cálculos por meio desses métodos, né, isso daí já é uma outra história, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aí. Muito obrigado, valeu!